O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou segundo são iguais. Esporte TVzão começando nesse dia 8 de outubro de 2018, um dia após a festa da democracia em que nós, friburguenses, fluminenses, brasileiros, fomos às urnas dar mais um voto de confiança naqueles que se apresentaram como candidatos a tentarem mudar a história do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, de uma forma geral, nos próximos 4 anos. É importante sempre, claro, preservar a democracia, respeitar as opiniões contrárias e cada um dentro da sua ideologia torcer para que o candidato ou a candidata eleito ou eleita faça o melhor pela população brasileira. Qualquer um que entre lá e seja o nosso representante, a nossa representante, qualquer atitude que se tome vai refletir diretamente em mim, em você que está aí do outro lado da TV, não importando se recebeu o meu voto, o seu voto ou não, não importando se é a ideologia que a gente apoia ou não. E, infelizmente, esse ano a gente tem visto muitas amizades se desfazerem, muitas famílias se dividindo em torno de ideologias, por conta de divergências. E isso é um erro grave, isso vai totalmente de encontro à democracia, a tudo aquilo que a política prega. A política prega, na verdade, a boa discussão, a reunião de boas ideias para que se reflita no bem-estar da população brasileira, que é o produto final, é quem realmente vai sofrer com tudo no bom e no mau sentido também. Então, que até o dia 28 a gente possa transcorrer com mais tranquilidade, que as ideias sejam debatidas de forma mais leal, de forma menos, digamos assim, não seja com tanta estupidez como tem sido nesses últimos dias. E que no dia 28 a gente possa escolher com consciência, de acordo com a de cada um, e que torça para o eleito fazer um bom governo para que possa o Brasil evoluir da forma que ele precisa e merece. É um grande país, é um país de dimensões continentais, com culturas diferentes, mas de muito potencial. E ele precisa ser explorado da forma correta. Mas o programa de hoje tem como destaques 2 modalidades históricas aqui da nossa cidade e que estão se recuperando graças a trabalhos muito bem feitos. O basquete, Nova Friburgo está na Liga A do Super Basquetebol, é uma grande notícia, e o voleibol através do Master também, organizando uma competição aqui na nossa cidade nesse próximo feriado. E no programa de hoje tem também a segunda parte da entrevista com o gerente de futebol do Friburguense, José Siqueira, o nosso Siqueirinha, ainda comentando sobre o balanço dessa temporada de 2018 e principalmente fazendo projeções do que pode ser a temporada de 2019, uma temporada muito difícil que se anuncia, sem recursos, sem receitas, com dívidas que ficaram, mas certamente com criatividade e com esperança para o friburguense. Tudo isso é assunto do programa de hoje, que está no ar a partir de agora. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. O Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Agosto é o mês do cliente no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Forro PVC 11,90 o metro quadrado. Massa corrida barrica 19,95. Vaso com caixa acoplado Luzarte 198,90. Caixa d'água 1000 litros 228,90. Churrasqueira a partir de 499. Fio cabinho R$ 89. Tanque duplo
quilo 99,95. Claro, filito saco de 18 quilos apenas 4,95. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Esporte TVzão começando, que bom que mais uma vez você está aqui com a gente. O primeiro assunto em destaque no nosso programa de hoje é o voleibol de Nova Friburgo, respirando, ressurgindo com força. Vários trabalhos por aí que estão sendo consolidados, já apresentando resultados interessantes. E no caso do Master, vem competição por aí nesse final de semana, já projetando um campeonato nacional. A gente vai entender essa história direitinho, recebendo aqui o Fernando. Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa noite. Seja bem-vindo ao Esporte TVzão. Muito obrigado. Sempre trazendo novidades. Você que há alguns anos tem vindo aqui anunciando boas notícias sobre o voleibol Master, no caso, né? Sim. E nesse próximo final de semana, que tem um feriadozinho na sexta-feira, a gente vai ter mais uma competição. Isso. Vamos estar organizando dia 13 e 14 de outubro, nas dependências do Friburguense Atlético Clube, no ginásio Helena Decache, a nossa 5ª edição do torneio Friburgo de Voleibol Master. Já a 5ª edição. 5ª edição. Seguida desde 2013, então. Exatamente. Desde 2013. E de lá para cá, esse trabalho de resgate do voleibol não deixa de ser também uma categoria Master, mas que traz também todo o simbolismo, toda uma história que o voleibol de Nova Friburgo tem. O que você já observa de evolução? Dá para dizer que a modalidade já deu um passo importante nesse resgate ou ainda está muito longe disso? Olha, aqui na nossa cidade, talvez quando nós demos esse pontapé em 2013, muitas escolinhas surgiram naquele momento. A do Friburguense propriamente, com o Gustavo, a do Nova Friburgo Country Club, através do Japa, né? Que também chama Gustavo. Sim. Então estamos desde então trazendo um pouco da nossa modalidade aí para Friburgo, incentivando as crianças, né, a virem participar e tentando dar um ânimo ainda para a galera, né, vamos dizer, com mais idade, ainda jogar um pouco. Eu sempre digo que na minha época de escola, educação física, lógico que o futebol tinha preferência da maioria, isso não tem jeito, a gente está num país que respira futebol, mas o handball e o vôlei também eram modalidades muito praticadas. Isso na minha época, não sei se mudou. Você tem informação sobre isso? Como é que está a prática do voleibol nas escolas atualmente? Nas escolas aqui em Friburgo, a gente observa algumas sementes sendo plantadas. Nós tivemos no passado professores que levantavam a bandeira e seguravam muito a história do voleibol, né? Como o professor Levi, como o professor Luiz Roberto, né? O professor Marcelo Leal. E hoje o que nós vemos são mais clubes, né? As escolas estão, infelizmente, há algum tempo sem incentivar uma modalidade, né? Tanto os nossos jogos estudantis, né? Nós estamos já há aproximadamente 3 anos sem ter a modalidade de voleibol. Sem ter o voleibol? Sem ter o voleibol. Que pena. A gente espera que isso aí seja modificado com o tempo. O que de repente falta? É mais apoio mesmo para que esses abnegados possam fazer acontecer, ou incentivo nas escolas? Na sua visão, o que está faltando para o voleibol voltar a ser forte assim? Olha, na minha visão, o que falta, na verdade, é saber trabalhar a iniciação esportiva, né? Motivar a criança a participar da sua aula com a modalidade de voleibol, né? O voleibol, por ser uma atividade de motricidade fina, né, mais rebuscada, ela requer um certo treinamento repetitivo, que muitas vezes não é muito interessante para o adolescente atual que está muito no mundo eletrônico. Isso é verdade. Né? Então, é um desafio. É um desafio que a gente enfrenta diariamente para tentar manter viva a nossa chama. Muito bacana. É realmente um trabalho de formiguinha, né? Cada um fazendo um pouquinho para tentar reativar o voleibol aqui na nossa cidade. Mas, de fato, o trabalho que você faz, que o Gustavo faz lá no country, que outras pessoas também fazem, tem feito com que o vôlei
ressurja na nossa cidade. E depois do intervalo a gente continua aqui esse bate-papo com o Fernando e a gente vai conferir também como foi o jogo que deu acesso à União, à Liga A do Super Basquetebol. É o basquete também ressurgindo, recuperando espaço em Nova Friburgo. Depois do intervalo. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar. Esporte TVzão de volta e antes da gente retomar aqui o assunto voleibol, tem competição nesse final de semana, a gente destaca agora o basquete de Nova Friburgo, mesmo com toda a dificuldade, com pouco apoio, o União Basquetebol, comandado pelo Diogo Charanga, com muitos talentos aqui da nossa cidade, está na Liga A do Super Basquetebol. Fechou a série contra o Macaé Epic, um jogo realizado no último sábado no ginásio Helena de Castro do Friburguense, a série encerrada em 2-0, uma nova vitória que leva a União às semifinais e, de acordo com o regulamento da Liga B, os 4 semifinalistas já sobem de divisão para 2019. A gente teve um primeiro quarto onde o Macaé venceu, abriu até uma boa diferença de 10 pontos. No segundo quarto, o União conseguiu retomar ou ultrapassar a equipe do Macaé, reassumiu as rédeas da partida, aí ficou com uma vantagem pequena de 2 pontos. O terceiro set muito equilibrado e muito nervoso também, tanto é que, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, terminou 11-10 para o time do União, ou seja, conseguiu abrir mais um pontinho e aí administrou, vencendo também o quarto final e dessa forma fechando a partida em 58-52. E a gente conversou depois do jogo com o técnico do União, o Diogo Charanga. Ele fala sobre a felicidade do acesso, o que isso representa para o basquete municipal e destaca também que agora a equipe vai em busca do título de campeão. Agradecer o apoio da galera toda aí, todo mundo aderiu o chamado pela torcida pra gente fazer uma festa aqui em Friburgo. E não foi diferente, pôde garimpar esse acesso aí, né? Foi coroado com esse acesso para a Liga A, que era o objetivo desde o ano passado. Infelizmente a gente, pouco recurso, a gente teve que abandonar o campeonato ano passado. Mas aí esse ano o pessoal se uniu mais ainda, uma ajudinha dali, uma ajudinha daqui, a gente conseguiu o nosso objetivo. Agora, meu irmão, o objetivo principal era acesso à Liga A. A gente teve 2 confrontos dificílimos nas oitavas contra Queimados e fizemos 2-0 também. E nessa série agora contra a Macaé, também 2 jogos muito difíceis, o Macaé muito bem organizada. E a gente está aí agora em busca do título aí, isso é muito importante, a nossa cidade precisa voltar a viver basquetebol. E o que significa esse acesso exatamente nesse caminho para voltar a viver basquete? União que foi fundado com esse objetivo, né, de resgatar a modalidade aqui em Nova Friburgo. O que esse acesso significa nesse momento? Acho que nesse momento significa, assim, mais um esforço assim, de todo mundo, que foi muito difícil para a gente chegar até aqui, por trancos e barrancos, todo mundo trabalha, ninguém hoje vive de basquetebol, né? Todo mundo, cada um tem seu trabalho e acaba deixando, né, o domingo livre, que é o domingo da família, a gente acaba indo, tentando se deslocar até o Rio e outras cidades pra gente tentar resgatar esse basquete na nossa cidade, cara, que é muito importante. Acho que significa
2 anos, cara. Acho que a gente está 2 anos aí tentando esse acesso. Pô, significa muito pra gente. A gente está muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. O acesso veio, mas a Liga B ainda não terminou. O União tem chance de trazer a taça também para Nova Friburgo. Quais os próximos passos nesse caminho agora, Diogo? Então, esse agora se torna o objetivo principal. Coroar essa equipe vencedora que batalha tanto, entendeu, com o título. Não sei o que a gente vai pegar agora, que os confrontos ainda estão acontecendo, mas acredito que depois do feriado a gente já conheça nosso adversário aí e vamos em busca da final. Vamos jogar essa semifinal agora, vamos buscar a final para trazer esse título para Friburgo. Friburgo precisa disso aí, tem muito tempo que a gente não vive basquete aqui. E chegando agora na Liga A e com o título da Liga B, se torna muito mais, a gente fica muito mais feliz. Legal, então como o Diogo disse ali na entrevista, o adversário vai ser conhecido depois do feriado e a gente vai trazer aqui semana que vem quem que o União enfrenta nessa semifinal, já com acesso garantido agora em busca do troféu e é claro que conquistando, o Diogo prometeu que traz aqui no nosso programa para a gente vibrar junto com a União nesse passo importante para resgatar, para Friburgo voltar a viver também o basquetebol, como vai viver o voleibol, portanto, Fernando, nesse próximo final de semana, competição. Onde vai acontecer, a partir de que horas, como é que vai ser mais ou menos essa competição de Master? Correto. Torneio Friburgo de Voleibol Master está indo para a nossa 5ª edição. Será realizado nas dependências do Friburguense Atlético Clube a partir das 9 horas da manhã, com a presença de 8 equipes, 2 de Nova Friburgo e 6 de fora. São equipes, vou ler aqui. À vontade. Força Vôlei de Niterói, Fênix do Rio de Janeiro, Ast RJ também do Rio de Janeiro, Teresópolis e a equipe do Tijuca. Estamos aguardando a confirmação de 2 equipes para preencher uma vaga, então para fechar a 8ª vaga, que é a equipe do Canto do Rio ou a equipe do Mirandela do Rio de Janeiro. Nosso evento já está indo para a nossa 5ª edição, ele serve como preparativo para o Brasileiro em Saquarema, que acontece no mês de novembro. Ou seja, o time Master de Friburgo vai estar presente em mais uma edição desse Campeonato Brasileiro. Você comentava comigo em 2 categorias. Sim, nós vamos jogar na categoria 35 anos e na categoria 45 anos. Nossa equipe já está indo para a nossa 3ª edição, né, participando desse brasileiro, né, que acontece na sede da CBV em Saquarema, que é uma estrutura muito grande, onde vem equipes de todo o Brasil, de norte a sul nós temos equipes, e ano passado a nossa equipe de 45 ficou em 7º lugar, entre 22 equipes, e foi uma conquista bastante honrosa para a gente, né? O 7º lugar. Perdemos nas quartas de final para o campeão, que foi a equipe do Círculo Militar de Curitiba. Que é muito forte na questão do voleibol, né? Forte. O sul do Brasil é diferente. Mas uma excelente participação, quem sabe esse ano não dá para superar essa marca. Reforça então para a gente, Fernando, o convite nesse feriado, torneio de voleibol Master, acontecendo no Friburguense. Quem quiser prestigiar, como é que pode fazer? Que horas que acontecem os jogos? Os jogos começam a partir das 9 horas da manhã no ginásio Helena Decache, entrada franca, né, pelos portões lá do fundo do ginásio, tá? A arbitragem é toda federada, todo mundo vindo do Rio de Janeiro para fazer a nossa arbitragem. E o torneio acontece o dia todo, sábado e domingo. Bacana, entrada gratuita. Entrada franca. Legal. Gratuita. Fernando, sucesso então em mais essa edição, viu? Que possa correr tudo bem, que o pessoal possa prestigiar, que possa ser uma boa preparação para esse Campeonato Brasileiro e que essas marcas importantes sejam superadas em novembro em Saquarema. Obrigado, realmente é uma alegria, é uma satisfação estar falando aqui. Pedir para você se eu posso falar o nome dos meus apoiadores aí do nosso evento. Pode ser. Sem eles a gente não conseguiria estar aqui, né? Marca do Sabor Condimentos, Ótica Carol, SOS Dog e o nosso próprio Friburguense Atlético Clube. Legal, parabéns às empresas que acreditam no esporte, né? Que são tão poucas aqui na nossa cidade e no Brasil de uma forma geral.
Obrigado, Fernando, e até a próxima. Tá bom, muito obrigado. E no próximo bloco a gente tem a segunda parte da entrevista com o gerente de futebol do Friburguense, José Siqueira, o Siqueirinha, avaliando um pouco mais sobre a temporada de 2018 e já fazendo algum tipo de projeção para 2019. É depois do intervalo, não saia daí. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano Safra está em sua vida. A todo momento, o Plano Safra só pensa em você. Todos os dias, o Plano Safra está em sua vida. A todo momento, o Plano Safra só pensa em você. Plano Safra, o seu amigo de todas as horas. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar e mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Esporte TVzão de volta, então nesse bloco final a gente vai conferir mais um trecho do especial com o Siqueirinha, gerente de futebol do Friburguense. Depois de uma temporada bastante razoável, de boas campanhas do Friburguense, mas sem atingir os objetivos, o principal deles era voltar à Série A do Campeonato Carioca. O Friburguense fez a 6ª melhor campanha, não conseguiu, e o outro objetivo de voltar às competições nacionais, também esse objetivo por pouco não foi alcançado, ele foi perdido nos pênaltis contra o Itaboraí. E que tipos de reflexos essas frustrações podem trazer para o futuro é um dos temas do especial que a gente confere agora a segunda parte. Na semana que vem a gente se encontra novamente aqui no Esporte TVzão. Até lá. E aí, Siqueira, vem o segundo turno, o Friburguense teve 2 jogos símbolos para se lamentar, né? O primeiro com o América, numa virada num jogo em que aconteceu de tudo um pouco, um jogo extremamente atípico, e uma derrota para o Barcelona também, onde o Friburguense tinha muito mais time. Foram derrotas que, na sua visão, também determinaram a não classificação do Friburguense para as semifinais do segundo turno e até, de repente, na classificação geral? Não, sem dúvida. O jogo do América é um jogo que, em 15 minutos do segundo tempo, a gente teve chance de já estar 3-4-0, a gente mandando no jogo. E aí aquele jogo, como você falou, que acontece de tudo, o jogo atípico. Nós tivemos a fratura do Bruno de tornozelo. Foi a primeira substituição que cada um teve que fazer. No intervalo, o Dedé passando mal, né, com vômitos, essas coisas, e foi substituído. E aí, mas mesmo assim, a gente continuando bem no jogo. E aí, aos 26 minutos, o Damião, né, que sentiu uma dor muito forte na parte do joelho e não conseguiu continuar. E a partir dali, né, a gente tomou logo na saída do Damião, tomou o 2-1 e teve já a contusão do Luiz Felipe, né, com o pé, que não foi tentar chegar na bola e ficou 8 minutos o jogo paralisado e o Luiz Felipe não conseguiu voltar, porque ele teve uma fissurazinha no pé e essa contusão foi justamente em cima, né, dessa fissura. E aí teve que ir o Lohan pro gol, né? Então você vê, foram praticamente o Dedé né, não de um caráter de uma contusão, mas se sentiu mal. E 3 jogadores, inclusive o nosso goleiro, né? E teve que o Lohan ir pro gol. Então ali realmente é um jogo que a gente iniciaria muito bem a competição, a gente com 2-0, depois dos 30 tomamos uma virada, um gol aos 53 minutos, mas eu vi que não influenciou tanto, porque a gente veio jogar em casa e venceu um jogo, apesar de ser uma equipe que caiu de divisão, que também não vinha muito bem, e a gente sabia que a sequência era uma sequência mais fraca, mas a gente conseguiu fazer 6-2 aqui no Santa Cruz. E aí perdeu o Vitinho nesse jogo, justamente nesse jogo a gente perdeu o Vitinho. E sem dúvida o Vitinho era um dos jogadores que mais equilibrava o nosso time. E aí a gente foi jogar contra o Barcelona, num jogo que, né, foi na Bariri, o campo que não oferece uma das melhores condições, mas um jogo que tivemos 10 jogadores praticamente o tempo todo atrás da linha de meio campo, que eles
queriam era o empate, nós perdemos um pênalti no primeiro tempo, tivemos a chance de ganhar já no segundo tempo, sob a pressão, mais o calor. O que parecia ser ruim ficou pior ainda, a gente tomou um gol no final. Eu acho que o Barcelona foi determinante, o Barcelona foi que tirou um pouco daquela confiança que a gente adquiriu naquela sequência de vitória no primeiro turno, e a partir do momento que você perde um jogo desse, né, a coisa se tornou mais difícil, ou seja, os adversários diretos eles praticamente venceram as 3 primeiras partidas, abriram ali 6 pontos. Isso aconteceu com o Sampaio, isso aconteceu com o próprio América, isso aconteceu com o Americano. Então, no geral de pontos, a gente distanciou um pouquinho e aí a gente não teve uma sequência boa, né? Sem os jogadores, os principais jogadores, e no momento que a gente vinha de uma derrota da forma que foi o América e da forma que foi para o Barcelona, que o Barcelona só venceu no segundo turno friburguense, né? Vale ressaltar isso. Então, acho que dali em diante a gente demorou um pouquinho para voltar a jogar o futebol que era. Empatamos com o Arte Sul, né? Perdemos em casa pro Barra da Tijuca, que era um time que vinha numa sequência muito boa, um time com muita disposição, mas que jamais poderíamos ter perdido aqui no Eduardo Guilherme, mas justamente em função, né, de uma sequência ruim que a gente iniciou. E depois conseguimos aí 4, né, vitórias seguidas, crescemos dentro da Copa Rio, mas aí um pouquinho tarde não deu para a gente seguir e conseguir o maior objetivo, que era subir para a primeira divisão. Falando da Copa Rio, Siqueira, o friburguense fazendo mais uma competição boa, eliminado nos pênaltis contra um time competitivo também, do Itaboraí. Qual é o peso dessa eliminação e do fato do friburguense não ter chegado a uma competição nacional que poderia ter representado principalmente não só na questão moral, na questão de um retorno ao cenário do futebol brasileiro, como principalmente na questão financeira? Qual o peso dessa eliminação na semifinal? Eu costumo dizer que é planejamento, né? Todo projeto que a condição de uma competição nacional te dá, né, foi realmente por água abaixo ali. A partir do momento que a gente perdeu a condição de subir de divisão, a gente vinha numa sequência tão boa, a gente conseguiu eliminar o Bangu dentro de Moça Bonita, a gente conseguiu eliminar a Portuguesa, adversários difíceis, e o Itaboraí, como você falou, uma equipe altamente competitiva, mas a gente sentia a possibilidade, e dentro disso você já viu uma aproximação não só de torcedores, mas também de pessoas ligadas ao futebol num projeto de âmbito nacional. É lógico que a Copa do Brasil ela te dá aí uma condição de você ter um valor financeiro para quitar até as dívidas que estão ficando, né? Mas para projetar uma Série D você já iniciava uma competição em março, né, que já te dava um ritmo, e eu acho que o Americano se favoreceu muito disso, porque disputou a Série D, já chegou muito inteiro para a nossa competição. Ou seja, os jogos oficiais eles te dão uma qualidade de jogo que você vai ganhar na 3ª, 4ª rodada. O Americano já chegou e começou muito bem, ganhando praticamente todos os jogos, porque já vinha dentro de uma competição que era a Série D. Então esse planejamento de iniciar uma competição em março e terminar não só a Série D, mas a Copa Rio, que nós conseguimos vaga para o ano que vem da Copa Rio, e mais a Série B1 em praticamente início de outubro, te dava um planejamento para o ano todo, para questão de patrocínio, para formação de plantel, para uma série de coisas que hoje a gente não tem. Entendeu? Então esse é o grande problema que a gente sofre hoje, perdendo uma competição nacional. Não é só a questão financeira, é como manter jogadores, né, durante um período tão grande, sem competição, como buscar motivar empresários locais para trabalharem junto de um processo de continuação aqui, e basicamente como projetar um time que só vai jogar agora em maio uma competição de 2ª divisão. Com certeza mudaria muito a história do friburguense para 2019 se a gente tivesse conseguido essa classificação. Por isso que o sentimento assim não deu ainda para entender direito, né, como que isso mexeu, né, mas eu posso te dizer que hoje deu
uma desanimada muito grande em renovações de contrato de alguns jogadores que a gente poderia já ficar para o ano que vem. Em questões de planejamento mesmo, né, a gente poderia ter aí, junto a alguns investidores, né, e infelizmente só com a Série B1 a gente se distancia mais, então é muito triste. Infelizmente não dá hoje, nesse momento, ainda para a gente falar como dói, como é triste para a gente que vive do futebol, né, perder uma decisão e a gente estando ali tão próximo, né? Perdemos nos pênaltis, às vezes um empatezinho simples colocaria a gente, mas infelizmente. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou um segundo são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.